Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa Casa de Luz e Esperança, nosso amado CELE. Estamos aqui mais uma vez nesse nosso meio eletrônico, nesse nosso meio virtual, para podermos conversar um pouco sobre a nossa doutrina espírita, sobre o nosso Evangelho do nosso Mestre Jesus. E hoje vamos falar um pouco sobre fora da caridade não há salvação. Isso que é o nosso capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que será que é a verdadeira caridade? O nosso Mestre Jesus veio até nós e nos mostrou, nos falou e nos mostrou claramente a verdadeira caridade. Então Jesus já nos disse, quando perguntado, que o maior mandamento do Pai era amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Nesse contexto desses mandamentos, ele sintetizou o que nós precisamos para ter a verdadeira caridade. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E aí começa uma luta de cada um de nós. Primeiro, para que possamos, de fato, amar o nosso próximo, para que possamos nos entregar ao nosso próximo. E também para amar a Deus, entender o que é o amor ao nosso Pai maior, entender como ele é construído. E isso não vem de qualquer pessoa para dentro de nós, vem de nós mesmos, está no nosso interior, está no nosso âmago, está aqui dentro do nosso coração. Cada um de nós vai ter o seu meio para descobrir como que nós vamos nos amar, amar o nosso próximo e amar a Deus. Mas Deus nos dá o caminho, Cristo nos mostra o caminho. É a caridade. E vejamos que existem várias formas de fazermos caridade. Desde aquela de despender o dinheiro para a pessoa que está precisando, desde aquela de darmos um alimento, desde aquela de apoiarmos uma pessoa, mas também todas aquelas outras que se constroem no nosso dia a dia. A caridade muitas vezes está num abraço, a caridade muitas vezes está num afago, a caridade muitas vezes está na atenção que nós damos às pessoas. Tem muitas pessoas que estão passando por diversas dificuldades, mas que o pior para elas não é a dificuldade que estão passando, é estarem sozinhas passando por isso. E talvez a proximidade, talvez um abraço, talvez uma conversa, talvez um carinho, talvez um afago, resolve. Resolve o problema? Não. Resolve o coração. E a pessoa busca a solução do problema, porque ninguém resolve o problema dos outros. Nós apoiamos o próximo a buscar a solução do seu problema, porque a solução dos nossos problemas, ela está dentro de nós, está dentro do nosso coração. Somos nós que estamos sentindo e somos nós que estamos provocando as sensações e os problemas que estamos tendo lá fora. Mas para nós entendermos isso, nós precisamos de apoio. E nós fomos feitos para viver em sociedade, para viver nesta comunidade grande que é a humanidade, para nos mutuamente apoiarmos, ser um o esteio e o pilar do outro. E a partir daí, construir o avanço e a evolução da nossa sociedade, da nossa humanidade, a partir da evolução individual, da nossa evolução, apoiada por nossos irmãos que estão à nossa volta. Muitas vezes nós pensamos que fazer caridade é participar de um projeto, é participar de algum evento, é participar de doações. Óbvio que isto também é parte da caridade e é muito lindo e é fantástico. Mas será que olhar para o lado, para a pessoa que está ao seu lado, para a pessoa que está próxima, para a pessoa que trabalha com você, para a pessoa que vive com você, para o seu pai, para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido, será que olhar para o lado, para o seu amigo, enxergar as dificuldades dele e tentar apoiá-lo na busca pela evolução dele, não compõe a essência da verdadeira caridade? Amar ao próximo como a si mesmo, já disse Jesus para nós lá no passado.
A construção dessa verdadeira caridade acontece na nossa transformação individual. Ela não acontece da noite para o dia. A gente não passa a ser caridoso acordando hoje vou ser caridoso. Nós podemos participar de um projeto a partir de hoje, nós podemos fazer doações a partir de hoje, nós podemos fazer movimentos a partir de hoje, mas nos tornar caridoso, verdadeiramente caridoso, nós vamos fazer a partir da construção da transformação do nosso ser. Nos transformarmos em seres caridosos. Isso se inicia com uma palavra mágica, que se chama empatia. Empatia significa se colocar no lugar do outro. E para se colocar no lugar do outro, eu tenho que me despojar daquilo tudo que vai contra a caridade, vaidade e egoísmo em especial. A vaidade e o egoísmo são o que destroem as nossas principais virtudes, caridade e humildade. Então, primeiro me afastar de tudo isso, dessa vaidade, desse meu egoísmo, desse meu gerenciamento de tudo, de que eu sou o centro do universo, vai iniciar o processo de transformação de quem eu sou. Para aprender que viver em sociedade é ceder em sociedade. Ceder um pouco do meu carinho, ceder um pouco do meu afago, ceder um pouco do meu conhecimento, ceder um pouco da minha bondade, receber um pouco do teu afago, receber um pouco do teu carinho, receber um pouco do teu conhecimento, receber um pouco da tua bondade. Isso é a transformação de nós, aqui encarnados, que podemos fazer para realmente viver a caridade. Caridade não é um ato, é um estilo de vida. Ter empatia pelo nosso próximo vai nos transformar naquilo tudo que nós sempre sonhamos em ser e que muitas vezes achamos que somos. Eu sou bondoso, porque eu participo de um projeto social, eu faço doação, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sou bondoso. Nós pensamos dessa maneira. Mas muitas vezes nós passamos pelo nosso próximo na rua, ele está caído numa sarjeta, nós instintivamente fechamos o vidro do carro, porque é mais fácil para nós não olhar para o nosso irmão que está ali do lado. Isso quer dizer que eu tenho que parar toda vez, que eu tenho que descer, que eu tenho que proporcionar... Não, eu tenho que fazer aquilo que é possível para mim. Mas eu tenho que estar sim com a visão voltada para o meu irmão, com a visão voltada para a minha sociedade, com a visão voltada para o meu próximo, para poder amá-lo de verdade, sem julgamento. A condição que botou o meu irmão onde ele está não me diz respeito. O que me diz respeito é o que eu posso fazer, se não para tirar ele desta condição, para melhorar, para que ele passe por essa condição. Cada um tem o seu caminho a ser trilhado, as suas batalhas individuais para conquistar. E é importante que cada um lute para isso, para a sua evolução. Porém, quando a gente consegue lutar e ter o apoio dos nossos manos ao nosso lado, esta faz uma diferença gigante na nossa energia para ir em frente nessa luta, para ir em frente nessa batalha. E por isso Cristo foi tão enfático ao dizer que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque nós devemos entregar para o nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que entregassem a nós. Nós temos que ser aquilo que nós gostaríamos de ver no mundo. Essa transformação que nós queremos ver no mundo, num mundo melhor, ela não parte de fora para dentro, ela parte de dentro de nós, a transformação do nosso ser, expressar a nossa verdadeira caridade. Para expressar, não adianta eu falar, eu preciso viver. É uma vivência, é uma entrega, é uma doação, é aprender muito mais a ouvir do que falar. É aprender a olhar as pessoas, a enxergar além de olhar. Quando eu olho e apenas passo o olhar, eu estou deixando à margem o meu irmão. Quando eu olho e o enxergo, eu estou realmente começando a trabalhar minha empatia por ele. Porque a partir dali eu vou começar a me preocupar com a sua situação, com aquilo que está acontecendo. Em toda a esfera
das nossas relações e, inclusive, das relações que ainda hoje não temos e que teremos no futuro. Precisamos construir esse novo jeito de lidar com a nossa humanidade, com o nosso irmão. E veja que a palavra irmão ela tem um elo tão forte. Nós pouco usamos para falar dos nossos irmãos, chamá-los de irmãos. Chamamos os irmãos de sangue normalmente de irmão, mas dificilmente chamamos as outras pessoas de irmão, porque a nossa consciência ela ainda não está lotada desse amor pelos nossos irmãos. Nós ainda não os consideramos, não os tratamos como irmãos verdadeiros, aqueles que merecem de nós todo o nosso carinho, toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado. Viver é a arte de bem conviver. E para bem conviver nós precisamos nos abster de toda essa nossa vaidade, egoísmo, que nos afastam da lei principal do nosso mestre, de amar a Deus e de amar o nosso irmão. E por que amar a Deus? Porque só vai amar o irmão verdadeiramente quem entende que Deus é o construtor disso e que somos de fato filhos desse mesmo Deus, feitos da mesma coisa, portanto, verdadeiramente irmãos. É isso que vai nos levar a amar os nossos irmãos, a entender que são nossos irmãos e a amá-los. E amar os nossos irmãos, só vamos conseguir amar a Deus verdadeiramente o dia que amarmos seus filhos, portanto, nossos irmãos todos. As coisas estão entrelaçadas e o Cristo entrelaçou isso para nós e mostrou isso para nós na vivência dele aqui na Terra. Ele amava o Pai sobre todas as coisas e nos amou como amasse a si mesmo. Se entregou para que nós pudéssemos ter a consciência geral de um ser que, assim como nós, esteve aqui encarnado e veio aqui nos mostrar que é possível evoluirmos ao ponto de nos tornarmos um ser de coração puro, que ama os seus irmãos e ama o Pai. É uma construção difícil, é uma construção do nosso dia a dia, é uma construção que está focada nos detalhes. Aquele detalhe de prestar atenção, aquele detalhe de dar um carinho, aquele detalhe de dar uma palavra amiga, aquele detalhe de estar próximo. E hoje em dia está cada vez mais difícil estar próximo, verdadeiramente próximo. As redes sociais, a internet, a vida conturbada, especialmente nos grandes centros, nos afastam disso. Nos afastam de prestar atenção nos detalhes, de ver um sorriso que não está sendo verdadeiro em função de ter algo prejudicando aquele sorriso. Às vezes é mais fácil achar que a pessoa está sendo hipócrita. Ah, este é um hipócrita, esse sorrisinho. E às vezes o sorriso está sendo mais fraco ou menos forte, menos potente, em função de algum problema interno que a pessoa está passando e não está conseguindo expor isso com ninguém. E se a proximidade for nós, o elo com o verdadeiro sorriso formos nós, estaremos aí praticando a verdadeira caridade. Estaremos aí entendendo a dificuldade do nosso irmão e indo lá no âmago do seu problema e o apoiando, o transformando junto conosco. Não é que nós vamos invadir a vida da pessoa e transformar ela em outra. Não. Nós vamos estar ao lado, a partir do momento que ela precisar de alguém para construir algo novo. A essência do que todos nós vamos fazer no nosso dia a dia compete a cada um de nós. Está dentro de nós. Mas a forma como nós externamos isso compete ao todo. Reflete no todo. Traz para o todo toda essa construção de amor verdadeiro, da caridade verdadeira. É assim que nós construímos esta caridade. É assim que nós levamos o nosso irmão verdadeiramente com o coração junto conosco. É assim que nós carregamos ele para o caminho da construção. Nós não vamos construir por ele, nós vamos levá-lo junto conosco até o caminho. E o caminho verdadeiramente vai nos transformar, a ele e a nós, a todos nós. Que possamos ser verdadeiramente seres de transformação, utilizando a verdadeira caridade.
Paz e luz a todos.